Um bom dia a todos. É sempre com muita alegria, com muita felicidade que nós nos reunimos aqui na casa de Irmã Maria Angélica. Esta semana em especial, o nosso coração está cheio de alegria, cheio de júbilo, porque no sábado completamos 30 anos de fundação. É uma alegria enorme e a palavra de ordem que deve traduzir o nosso sentimento mais íntimo deve ser gratidão. Gratidão a essa irmã querida, a essa irmã amiga, espírito benfeitor, que trabalha ininterruptamente com o objetivo de nos alavancar a caminhada, de nos sustentar nas lutas do dia a dia, de secar as nossas lágrimas, de nos impulsionar para adiante. Espírito que trabalha com o Cristo já há muitos e muitos séculos. Espírito que dedica a sua vida ao bem do próximo e que abriu este lar com o objetivo de nos acolher aqui. E é por essa razão que nós, quando aqui chegamos, nos sentimos pacificados, acolhidos, nos sentimos um bem-estar interior indescritível, muitas vezes aparentemente incompatível com a situação que estamos vivenciando em nossas vidas. Isso tudo tem uma razão de ser. Porque esse espírito amigo, Irmã Maria Angélica, diz que a partir do momento em que cruzamos aquele portão, ou melhor, a partir do momento em que decidimos vir a casa pela primeira vez, nos tornamos imediatamente tutelados do seu coração amigo. E ela nos trata com muito carinho por filhos amados do seu coração. Então nós vemos que nós estamos muito amparados e devemos uma gratidão enorme a esse espírito benfeitor, de tanta doçura, de tanta paciência com as nossas dificuldades, de tanta tolerância, de tanta lucidez tão necessária nos momentos atuais. Então estamos realmente com o coração em festa e trocando ideias sobre o estudo da semana de hoje, que toda a semana nós vamos falar sobre, vamos comemorar o nosso aniversário de 30 anos, dessa casa que é a nossa casa. Tem alguém chegando aqui no salão pela primeira vez hoje? Não? Ah, tem lá em cima, né? Então, tem um dedinho ali, né? Sempre acolhidos com esse carinho enorme. Essa semana em especial é importantíssima, porque segundo os espíritos, a cada 10 anos de existência de um centro espírita, constitui um marco na história dessa casa espírita, dessa casa de Jesus. Constitui uma conquista de todos aqueles que por aqui passaram, que aqui estão e também aqueles que chegarão futuramente. Mas constitui também um aumento na nossa responsabilidade. A nossa casa, fundada em 1989, 15 de junho, como Grupo de Estudos Espíritas Irmã Maria Angélica, GEIMA, tinha já por objetivo principal a divulgação doutrinária espírita, consequentemente, a divulgação do Evangelho de Jesus. Já com essa proposta que a doutrina espírita nos traz, libertadora, consoladora, esclarecedora, de pelo conhecimento da verdade, nos libertarmos das amarras que nos prendem às dores da vida material e entendermos a nossa vida como muito mais do que essa passagem por aqui tão breve. Então, desde os primórdios, o nosso objetivo estabelecido com muita clareza, somos uma casa de divulgação doutrinária. Mas a nossa casa é também marcada por um sentimento social muito presente, atendendo a um dos pressupostos básicos da doutrina espírita, da doutrina de Jesus, que diz para nós que fora da caridade não há salvação. Chamados por estas palavras, que lá no século XIX
Allan Kardec nos atentava a elas. Fora da caridade não há salvação. Já começamos em 89 mesmo a atender aos irmãos em situação de rua, levando a quentinha que até hoje distribuímos. Mas vale ressaltar que nós não levamos somente o pão que alimenta o corpo. Os grupos que vão às ruas levam um alimento que mata todas as fomes, sacia todas as sedes, aplaca todas as dores e seca todas as lágrimas. O Evangelho de Jesus. Porque o objetivo dos irmãos que saem nas caravanas das quentinhas não é tão somente levar aquela comida tão necessária, tão importante e tão bem recebida por estes irmãos que têm fome material, sim, mas levar a palavra de Jesus, levar o conforto e o consolo dos bons espíritos, levar a luz da esperança a corações tão sofridos, com dores que nós muitas vezes não conseguimos mensurar no aconchego das nossas casas, no aconchego das nossas próprias dores. Então nós, desde o início, fomos trabalhando ao lado de Jesus e fomos ouvindo dos bons espíritos, sempre nos avisando: nossa casa vai crescer e vai crescer muito. Nossa casa está destinada a ser uma casa muito grande, sem barreiras, sem fronteiras. Com que objetivo? Com o objetivo de traduzirmos em números a grandeza da nossa casa do SEMA? Porque se nós colocamos os números aqui, nós ficamos abismados, porque são muitas as pessoas que por aqui passam. Mas estes números não têm tanta importância assim. O que importa, na verdade, é nós entendermos a extensão desse trabalho. Nós não somos grandes porque queremos ser grandes. Nós não crescemos porque queremos crescer e nos exibir. Nossa, o SEMA é enorme. Nada disso. Nós crescemos porque o projeto de Irmã Maria Angélica, o projeto de Jesus, é que cada vez mais irmãos recebam aquilo que cada um de nós recebeu e recebe quando aqui chega a essa casa. Me desculpem que vocês viram como é que está a minha voz, né? Anteontem eu não tinha voz, simplesmente. Mas está dando para ouvir, né? Então, o nosso objetivo, quando nós mostramos estes números, quase 3.000 alunos, 1.200 crianças e jovens evangelizando, inúmeras famílias assistidas, mais de 1.000 voluntários. Como eu disse, estes números apenas representam a grandeza do trabalho do Cristo, que se faz através de cada um de nós aqui presentes. E muito mais ainda, a enorme dificuldade, a enorme dor que assola o nosso planeta neste momento. Porque todos esses espíritos que aqui aportam, como nós, aqui chegam em busca do conhecimento que liberta, como eu disse, e que traz o consolo, o entendimento, a esperança, a fé no futuro. Muitos sofredores, maior deve ser o hospital. Um centro espírita, ele tem 3 aspectos fundamentais. Ele é uma escola, ele é um hospital e ele representa também um porto seguro. Eu costumo dizer uma escola, costumamos, né? Ouvimos dos espíritos, uma escola. Para onde chegamos sedentos, buscando esse conhecimento diferente? Porque a doutrina espírita, ela traz um diferencial muito grande. Os espíritos no século XIX, eles nos disseram com muita clareza: somos cada um de nós responsáveis pela nossa própria vida. Somos responsáveis e arquitetos do nosso presente e no presente estamos construindo o nosso futuro. Hoje colhemos os frutos das nossas semeaduras passadas. Mas eles não nos dizem isso em tom de crítica, de ameaça.
de desolação, de fatalismo irrevogável e inevitável. Porque eles vão adiante e nos dizem que nós somos também aqueles que somos capazes de nos liberarmos das nossas dores, dessas amarras do passado, dessas situações difíceis que criamos por imaturidade para nós mesmos. Mas para que façamos isso com segurança, com confiança, passando a caminhar com passos firmes, nós precisamos da luz do conhecimento. Nós precisamos do Evangelho de Jesus, que explica e indica todos os caminhos, explica todas as dores, nos traz como devemos proceder na vida para evitarmos novas dores. O que podemos fazer agora para reparar as dificuldades do passado e caminhar em paz. E a receita é infalível, porque Jesus mesmo nos disse: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para com você. Quando começamos a agir desta forma, quando começamos a nos colocar no lugar do outro, quando começamos a procurar entender o mundo que nos cerca, mas principalmente começamos a procurar nos entendermos intimamente, começamos a ficar mais seguros. Começamos a entender que tudo tem uma razão de ser, que somos todos espíritos caminhando em evolução, que trazemos dificuldades inúmeras porque somos imaturos ainda, e que os irmãos de caminhada que estão à nossa volta também trazem o seu grau de maturidade ou imaturidade. E, portanto, muitas vezes nos ferem, muitas vezes ferimos. E precisamos reparar todas essas feridas. Quando somos os feridos, precisamos perdoar. Quando somos aqueles que ferimos, precisamos reparar. Precisamos consertar. Precisamos realmente refazer. E só tem um modo de refazermos isso. Nem precisa ser necessariamente com aquele que foi objeto da nossa mágoa, a quem magoamos. Podemos e devemos fazer através do próximo. Foi isso que Jesus nos indicou. Então, o trabalho no bem, o trabalho nas nossas unidades assistenciais, Lara 1 e Lara 2, o trabalho no bem aqui na nossa sede, o trabalho do bem lá no Oásis, o trabalho no bem que fazemos em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos com nossas famílias, é o meio único e exclusivo e possível de repararmos as nossas dificuldades do passado. E à medida que vamos trabalhando pelo outro, saindo de dentro de nós, as nossas dificuldades parecem que tomam até uma dimensão diferente. Os espíritos não disseram que vão tirar os desafios da nossa frente. Nunca nos prometeram isso. O que eles nos prometeram e fazem incondicionalmente é nos sustentar nos momentos difíceis. É nos amparar, é nos indicar o caminho, é nos indicar a saída, é nos dar forças para seguirmos com a nossa caminhada. E como eu disse há pouco, a Casa Espírita tem esse aspecto de escola quando nós estamos aqui buscando entender, seja nas palestras, nos cursos, através da leitura, esse mecanismo de ação e reação, esses meios de recuperação possíveis e à mercê de todos os espíritos encarnados. Seja o espírito mais comprometido em quem possamos pensar, sejam aqueles que já caminharam muito mais do que nós. Então, essa escola abençoada deve ser realmente objeto de muita gratidão a todos nós. Porque nós chegamos aqui na nossa casa, então, são mais de 40 cursos em 2019. Como eu disse, um público muito grande.
circulando, estudando, perguntando, colaborando, trocando. E aos pouquinhos, ninguém vai, da noite para o dia, se transformar. Mas passo a passo, palavra a palavra, ensinamento a ensinamento, experiência a experiência, nós vamos, é mesmo. Mas não é que é assim mesmo? Eu tenho certeza que se cada um de nós aqui perguntar para si, se hoje está melhor, intimamente, mais pacificado, mais sereno diante dos desafios da vida, do que estava antes de conhecer a doutrina espírita, antes de conhecer Maria Angélica, antes de conhecer essa casa abençoada. Eu tenho certeza que 100% das pessoas que aqui estão presentes responderão sim. Ninguém precisa responder para mim, né? Responderá sim. É verdade. Hoje, apesar de todas as minhas dificuldades, eu estou mais tranquilo, estou mais sereno, mais seguro, como eu disse. Um outro aspecto da casa espírita é ser um hospital. Mas um hospital? Um hospital por quê? Sim, um hospital. Porque nós chegamos aqui todos muito doentes. Muito doentes. Doentes do corpo. E doentes da alma, como nós dizemos. Espíritos é o meu. Espíritos realmente combalidos. Chegamos aqui e aqui encontramos todo tipo de tratamento. Não só o tratamento pelo Evangelho, mas também o tratamento da medicina espiritual, que vem como um coadjuvante fundamental à medicina da Terra. Então, espíritos que chegam com seus corpos doentes, com sua organização física muitas vezes debilitada, e isso dói, isso incomoda, isso traz insegurança, somos atendidos aqui. Mas, como eu disse, da mesma forma que nossos irmãos que estão hoje em situação de rua têm fome e recebem o pão do corpo material, através das quentinhas que fazemos com tanto carinho, necessitam muito mais daquele remédio que cura todas as dores, que é o Evangelho. Nós também, quando estamos doentes do corpo, aqui recebemos um tratamento focado na nossa reorganização celular através do nosso perispírito. Mas, principalmente, recebemos aquele remédio que muitas vezes nem percebemos. Muitas vezes não temos a noção dessa dimensão espiritual, que vai curar as doenças verdadeiras, que são as doenças da alma, que são o egoísmo, a inveja, a maledicência, a insegurança, o mal-querer, que são todas as não-virtudes, ou eu diria, os antagonistas das virtudes que já estão em nós e não estão brilhando por conta justamente da nossa imaturidade. E aos pouquinhos, nesses tratamentos que recebemos, e aí não necessariamente no tratamento espiritual, que é designado a quem está doente, do corpo físico, porque aqui todos nós estamos sendo tratados o tempo todo, nós vamos nos recuperando e tudo vai melhorando. E existe um outro aspecto que eu acho fundamental, e esse também é importantíssimo. A Casa Espírita, ela representa também um porto seguro. Um porto onde nós, espíritos encarnados e desencarnados, ancoramos. Ancoramos para nos recuperarmos das longas jornadas, de inúmeras existências, de inúmeras experiências reencarnatórias. E aqui chegamos e é exatamente como um navio, que muitas vezes vai passando por mares bravios em suas longas jornadas. E pelo caminho, enfrentando tempestades, intempéries, todo tipo de tempo, de clima, de dificuldade,
vai ficando com as suas engrenagens comprometidas. E para num porto seguro, para ser reconstruído, restabelecido, reorganizado, consertado. Assim é a casa espírita para nós. Inúmeros espíritos desencarnados aqui ancoram também. E recebem esse refrigério, esse reparo, essa manutenção. Se restabelecem, se recuperam minimamente para poderem prosseguir viagem, como nós. Sempre que nós aqui estamos, nós saímos daqui fortalecidos. Nós saímos daqui de maneira completamente diferente da maneira que entramos. Sempre. Sempre. E é muito importante, muitas vezes nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de insegurança, eu costumo dizer também que as nossas dores, as nossas dificuldades são exatamente as mesmas. Muda uma característica aqui, uma característica ali, mas são exatamente as mesmas. Os nossos medos, os mesmos. E muitas vezes, ou algumas vezes, nos momentos difíceis, nós podemos cair na armadilha perigosa de nos afastarmos de Maria Angélica, de nos afastarmos de Jesus. E precisamos fazer um esforço cotidiano para que isso não aconteça. Porque é justamente nestes períodos que mais precisamos desse apoio, desse conforto, desse consolo. Muitas vezes os médiuns, não vou dar trabalho à irmã Maria Angélica. Eu não vou perturbar os espíritos. Tem tanta gente sofrendo mais do que eu, né? Não. Ela está aqui para todos, como ela diz para nós em suas mensagens, inúmeras mensagens, para todos nós, sem sombra de dúvida. Enfim, essa escola, esse hospital, esse porto seguro, que começou pequenininho, mas desde o início, a irmã dizia, como eu falei há pouco, o SEMA vai crescer, o GEIMA vai crescer muito. Calma ao pequeno grupo que ali havia. Porque à medida que o trabalho crescer, os trabalhadores chegarão. E assim foi. Eu acho que o pessoal que começou lá atrás, em 89, provavelmente, quando ouvia isso, não imaginava que seria tão grande assim. Quando começamos a nossa obra da Barra, provavelmente nós tínhamos certeza que nós chegaríamos ao final com louvor, como toda a obra de Jesus. Mas lá atrás, passou tão rápido, não sei se a Vera concorda, passou tão rápido, e a gente fica assim, meu Deus, não é que nós demos conta? Estamos dando, né? Porque não acabou, falta bastante ainda. Não é que nós estamos dando conta? Então, lá atrás, os espíritos começaram a dizer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E assim foi. Pessoas começaram a chegar sedentas desse evangelho, querendo conhecer a doutrina, uma casa séria, de trabalho constante e ininterrupto. E aí o espaço primeiro ficou pequeno. Mudamos para um espaço um pouco maior, que logo depois também ficou pequeno. Aí começou a ideia, precisamos de uma sede própria. Precisamos de um espaço nosso, adequado às nossas atividades. E os trabalhadores chegando, e os colaboradores chegando. Cada colaborador que participou desta casa, com qualquer tipo de contribuição, seu suor, sua bondade, sua palavra, seus recursos materiais, sua dedicação, cada um destes trabalhadores que está cheio de gratidão pela casa de Maria Angélica, tem também a gratidão de Maria Angélica, tem também a gratidão de Jesus. E são muitos. E aí começou, precisamos de uma sede. Mas como? Como?
Até que, enfim, alguns se reuniram, compramos esse terreno aqui e, com a ajuda de muitos colaboradores, alguns de frente, outros na sustentação, conseguimos construir a nossa sede. E nos transferimos para cá, achando, né, provavelmente, no primeiro momento, que, nossa, esse prédio aqui, que maravilha, bastou, né? Saímos de um espaço alugado, bastou aqui esse prédio. Bastou, gente? A gente já foi para cá, já foi para lá, né? Já foi para ali. É porque já estava tudo ocupado para lá, senão o Recreio hoje era nosso, né? Aí compramos aqui do lado. Se não me engano, foi até Altivo, que na época nos aconselhou, quando um dos terrenos vagou. E aí nós começamos a sentir a necessidade de ter um espaço para os nossos assistidos, mais conveniente a eles, que pegavam condução para chegar aqui, porque o trabalho social antigamente acontecia aqui. Acontecia nas nossas unidades provisórias, vamos dizer assim, que são um marco na nossa história também, e depois aqui na sede. Grupo Simeão, todos os trabalhos sociais, imaginem, hein? Aconteciam aqui. Quem aqui é voluntário do SEMA lá nos Laras? Imaginem, né? Aí começamos a sentir a necessidade de termos um espaço mais adequado às necessidades deles, mais próximo das casas deles, onde eles pudessem realmente ter uma facilidade maior de ir e vir. E aí construímos 2 lares. Eu amo esses nomes, Lar de Angélica. Eu acho que são adequadíssimos. É adequadíssimo esse termo. Lar de Angélica 1, Lara 1, e um tempinho depois, Lar de Angélica 2, Lara 2. E aí já expandimos nossos braços lá para as vargens, para a vargem pequena, né? Lara 1 e Lara 2, que também já estão pequenos os nossos espaços. É que a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, mas é pequeno. Sobe um pouquinho, não dá para subir mais. A gente tem vontade de subir, não dá mais. E aí começou, mas a gente tem um objetivo. Existe um bairro muito carente, muito próximo de nós, que está sob a guarda de Irmã Maria Angélica e que precisa também de um espaço como nós precisamos aqui. Porque outros espíritos há precisando aportar nesse porto seguro. Ancorar, parar, conhecer, meditar, mudar, transformar. Aí vamos. Casa de Jesus é assim, né? Acabou de construir aqui, acabou de construir o Lara 1, acabou não, porque a gente nunca acaba, mas bom, está funcionando o Lara 1, funcionando o Lara 2, funcionando aqui nossos terrenos, né? A gente vai para a Barra. Agora, os espíritos começaram. Precisamos atender a população carente da Barra. E ouvimos muitas vezes, mas na Barra tem gente carente? Lembram que logo no início eu comentei que as nossas doenças maiores, as nossas dificuldades maiores, não estão, certamente, na nossa realidade material. E não estão mesmo. Há muitos espíritos, encarnados e desencarnados, extremamente necessitados de Jesus. Então, a nossa grande novidade, 30 anos, lembra da responsabilidade que eu falei? A cada 10 anos a nossa responsabilidade aumenta. Eu não quero nem pensar. Ai, papai, como diz meu genro, eu não quero nem pensar. Né? 30 anos é um marco na nossa história. Virão 60, 90, 120, 150, 200. Porque por trabalho de Jesus não tem limite, não existe limite. Nós vamos ficar nos 30 por enquanto. Né? Os próximos 30 a gente provavelmente vai estar lá em cima ajudando. Ou lá embaixo. No plano espiritual. Por aqui. Ou sendo ajudado. Dando trabalho. Né? Então, em breve, muito breve, graças a novos trabalhadores que chegaram e se disponibilizaram e colocaram o seu conhecimento, a sua bondade, a sua dedicação, cada um dentro das suas condições,
para que essa nossa realidade viesse e surgisse, nascesse. Então, o nosso SEMA é um só. SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. Que eu esqueci de falar, ficou um gap aí, espaço. Que o GEIMA, quando veio aqui para a nossa sede, se transformou em SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. É a mesma instituição, rebatizada simplesmente. Então, o SEMA é SEMA Sede, é SEMA Barra, é Lar de Angélica 1, é Lar de Angélica 2, e eu já ouvi por aí que vai ter Lar de Angélica 3 pela Barra também. Não tem nada não, gente. A gente já andou, né? Poxa, vai ter que ter um Lar de Angélica 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco a gente tira até os números, para, né? Não ter problema. Vamos lá no Lar de Angélica. Então, uma casa espírita, a gente muitas vezes não tem a dimensão do amor de Jesus por nós. Às vezes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, eu recebi ontem uma mensagem que a irmã Maria Angélica nos trouxe ontem, e eu vou ler aqui no final, e uma coisa me chamou muito a atenção. Eu tinha até uma outra mensagem, mas trouxe as duas. Mas vou ler essa para vocês, vou dividir com vocês essa. Muitas vezes no nosso trabalho, agora eu estou falando para os voluntários atuais do passado e os futuros voluntários que estão aqui também, nós não temos, muitas vezes, no automatismo das nossas tarefas, na lida diária, nós esquecemos da dimensão dessas tarefas na nossa vida, em primeiro lugar, e na vida das pessoas com quem lidamos em nossas tarefas. Evangelizadores levando Jesus a espíritos que hoje estão na fase da infância e da juventude, que vão fazer a diferença no mundo que nós vivemos, no futuro da humanidade. Evangelizadores em sala de aulas para adultos, que os instrutores são evangelizadores também, levando Jesus a espíritos que já se sentiam comprometidos para sempre, por equívocos, por escolhas mal feitas. E levando à luz dessa esperança, ainda há tempo. É sempre tempo de renovação. Uma coisa que na doutrina espírita toca fundo o coração de cada um, e deve tocar mesmo, é essa questão de que não há mal irremediável, e não há mal irremediável. Não há mal que perdure para sempre, porque o mal, a dor e o sofrimento não têm existência própria. São simplesmente a ausência do bem temporária em nossas vidas. A dor dói, machuca, incomoda, choramos, é natural e faz bem, porque quando choramos, quando colocamos para fora, quando buscamos a ajuda médica, quando buscamos a ajuda espiritual, nós estamos fazendo uma catarse e colocando para fora um pouquinho daquela dor, dividindo com alguém aquela dor. Mas quando nós entendemos que, por pior seja essa dor, existe um remédio para essa dor, a gente se tranquiliza. Ah, mas fulano está na UTI e não tem volta. É claro que ele vai se libertar. Eu lembro muito de um amigo que teve um AVC muito novo. E aí ele ficou na UTI um tempo, muito mal, segundo os médicos, completamente inconsciente. E íamos eu e 2 amigos, trabalhadores também na nossa casa, ligados à nossa casa, a Berenice Lima, que muitos conhecem, e a Luísio, também alguns conhecem. Nós íamos sempre visitar esse amigo de muitos anos, éramos amigos há 40 anos, mais ou menos. E aí íamos ao CTI e o médico deixava nós 3 entrarmos. Os médicos deixavam, nós entrávamos. E quando nós começávamos a falar com ele de vida, de esperança, de cura, de libertação,
as lágrimas desciam. E todos os sinais vitais dele praticamente normalizavam. Então, os médicos ficavam impressionados, porque era o único sinal de vida, né, consciente, que ele dava. Não sou médica, não entendo nada disso. Mas eu sei que ele se pacificava, e é óbvio que não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de esperança. Porque nós dizíamos para ele, afirmávamos: calma, amigo, você vai ficar bem. Muito em breve você estará curado. Muito em breve você estará em recuperação, aportando por aí, em algum porto seguro. Não aqui, mas na espiritualidade, que é a nossa casa verdadeira. E ele se pacificava. E nós fazíamos preces, ele também era espírita, embora não fosse aqui do SEMA. E ele se pacificava e os médicos ficavam impressionados como é que ele dava um retorno. Ele dava um retorno positivo. Então, isso mostra o que para nós? Que todas as dores, todas as situações, todas são curáveis, vamos dizer assim. Ah, mas fulano já desencarnou e eu morro de saudade dele, é natural. Eu vou chorar, eu vou ficar triste, como eu disse. Mas a doutrina nos mostra que essa separação que existe, realmente, ela é apenas temporária. E relativa. E relativa. Porque quando nos abrimos para a realidade espiritual, que é a nossa vida, nós passamos a perceber, pelo carinho, pelo amor, pelo coração, até mesmo a presença daqueles queridos que partiram antes de nós. Não é para ficar chamando, é claro. Fulano me deixou, vem aqui. Não é isso, né? Mas nós sentimos naturalmente, nos momentos mais inesperados. E se estivermos trabalhando pelo nosso equilíbrio, pelo nosso bem-estar, se estivermos buscando na casa espírita aquilo que realmente devemos buscar, que é esse processo interno de reestruturação íntima, pautado no Evangelho de Jesus, na certeza da vida após a morte, na certeza de que toda dor é temporária, nós sentimos essa paz diferente. E aí ficamos fortalecidos. Aí aquele coração que estava cheio de amargura, cheio de dor, cheio de tristeza, começa a ficar um coração mais leve. Começa a ficar um coração menos sofrido. E a gente percebe que realmente tudo o que nós aprendemos nestes livros abençoados, que fazem parte da codificação, tudo o que está ali no Evangelho de Jesus, tudo é a realidade da nossa vida de espíritos. E o objetivo, repito, maior, é nos indicar o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho da salvação. Então, 30 anos, essa semana vai ser uma semana, aliás, esse mês, né? Aliás, começou muito antes, porque o planejamento começou muito antes. De muita alegria, de muita comemoração. E eu, quando eu estava preparando o estudo, conversei com outras pessoas que vão fazer o mesmo estudo, e houve uma tônica comum. Porque nós lembramos, eu lembrei também, de como nos sentimos quando chegamos à casa de Maria Angélica. Né? Eu venho de outra casa espírita. Já estou aqui há muitos anos, mas venho de outra casa espírita. E quando eu vim aqui, eu vou falar, eu não costumo falar de mim, a gente não gosta de falar, mas é porque cada um pode se fazer essa análise, essa reflexão. Eu vim trazer 2 amigas. Uma que estava com um problema de alcoolismo e uma outra que estava entrando num quadro de depressão. Já se cuidava com os médicos, como deve ser, mas precisava dessa ajuda espiritual. Aí eu liguei para a antiga USERJ, que hoje chama-se CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Elas moravam aqui e eu morava na Tijuca. Tem algum centro espírita aí pela Barra, pelo Recreio? Aí me deram o SEMA. Ah, tem sim, tem o SEMA. A sede aqui não estava quase chegando à sede, foi um pouquinho antes. E aí eu levei as 2 lá no Barra Shopping, que já tínhamos a reunião do Barra Shopping. Quando
Quando eu cheguei lá, eu já senti uma coisa diferente, embora não fosse no centro espírita. Logo depois, fiquei algum tempo frequentando lá com elas, trazendo elas. Imaginem, adivinhem quem estava doente? Adivinhem quem ficou internada no hospital? As outras duas pacientes, ó. A doente de verdade, que estava mais grave, ficou internada, está internada até hoje no hospital. Sou eu, né? Aí logo depois começou a campanha de comprar as cadeiras para o salão. E logo depois foi inaugurada aqui a sede. Eu vim aqui pela primeira vez, logo que abriu aqui o prédio. E quando eu entrei aqui, eu senti uma coisa, eu senti um bem-estar diferente. Eu falei assim, gente, eu estou chegando em casa. Sabe aquela acolhida quando você chega no seu lar, na sua casa, que não tem lugar do mundo igual? Não tem palácio, não tem castelo, não tem lugar igual. Foi assim que eu me senti. E é engraçado que isso foi comum. Eu conversei com 2 outras pessoas que vêm fazer esse estudo. Uma já fez, a outra vai fazer. E elas também pensaram nisso, por isso que eu estou dividindo aqui. Então eu senti assim, aqui é a minha casa. Embora eu gostasse e goste do centro espírita que eu frequentava, eu nunca me senti lá como eu me sinto aqui. E uma vez alguém me disse, é porque aqui está a sua família espiritual. Aqui estão os espíritos com os quais você traçou um compromisso antes de reencarnar. Não é que lá seja melhor ou seja pior, ou aqui seja melhor ou pior. Aqui está aquele grupo de espíritos desencarnados e encarnados com os quais você tem um compromisso. Aqui é a sua casa. Por isso você se sentiu imediatamente assim. Então foi instantâneo. Eu me senti exatamente assim. E é assim que todos nós devemos nos sentir quando estamos na casa de Maria Angélica. Estamos em nosso lar. Porque o outro aspecto da casa espírita, que eu não preciso nem mais falar dele, é de ser um lar para cada um que aqui entra, que aqui chega. Um lar não é uma casa, não é um prédio. Um lar, onde nós nos sentimos confiantes, protegidos, cuidados, úteis. É assim que deve ser. Então, para encerrarmos essa reflexãozinha, esse estudo, eu vou ler a mensagem da irmã. Para que nós possamos entender como o carinho dela por nós. Como nós nunca estamos sozinhos. Filhos amados, nossa casa está em festa. 30 anos de trabalhos sérios e consecutivos. Nosso coração se enche de júbilo e de contentamento quando percebemos os esforços de todos nesse educandário de luz. Quantos espíritos encarnados e desencarnados são beneficiados? Quantas benesses chegam aos lares de todos? Nem sempre, meus queridos filhos, conseguimos resolver as muitas súplicas que nos são enviadas, mas saibam que as levamos ao nosso bom pastor e elas não ficam sem respostas. Quanto crescimento, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Muitos espíritos chegam para ajudar e para serem ajudados. Os cursos têm socorrido muitos irmãos e evitado muitas tragédias. Que bênção, meus queridos filhinhos, a evangelização infantil. Como podemos agradecer ao Pai Maior esse trabalho de despertamento às nossas crianças? Evangelizadores responsáveis pela tarefa. Quanto devemos valorizar cada preparo de aula, cada oportunidade de falar de Jesus e de seus ensinamentos. Enfim, meus filhos, nossos votos de que sejam firmes e tenham a verdadeira coragem de pautar suas vidas nos ensinamentos do Mestre Jesus, pois a quem muito foi dado, muito será pedido. Meus filhos, sigam firmes no caminho do bem, ultrapassem os percalços, saiam vitoriosos na maior vitória, que é derrubar o egoísmo e tudo que nos prende às coisas que não constroem.
Como gostaria que todos acordassem rapidamente neste mundo de provas e percebessem que tudo passa e que tudo, com a misericórdia de Deus, é sempre minimizado. Mãos no arado sem olhar para trás. O que foi, foi. E agora é hora de caminhar para a libertação e alegria. Alegria, muita alegria. Perseverança, muita perseverança. Porque nada pode nos impedir de buscar o caminho da luz. Busquem tarefas, deem as mãos e os corações, pois, meus amados, o que fazem ainda é pouco diante do que podem fazer. Nosso caminho e nossa gratidão, porque vocês também nos ajudam na nossa meta de alcançarmos sempre o coração de Jesus. Para frente, para o alto, para Jesus. Maria Angélica. Então, com essas palavras de bom ânimo, de esperança, de fé, com esse voto de confiança que a irmã tem em cada um de nós aqui presentes, nós devemos realmente agradecer todo esse carinho, todo esse devotamento, todas essas benesses que nós recebemos nessa casa de Jesus. Graças a Deus, uma semana maravilhosa a todos nós.